ali a ação da Márcia, vamos tricotar. Mas também vamos fazer desse momento um momento espiritual, porque quando a gente fala de maternidade, a gente está falando de compromisso, de responsabilidade, né? de uma geração que a gente colocou no mundo. Então, portanto, nós fazemos parte da geração anterior dos nossos filhos, dos nossos netos. Então, que a gente precisa sempre ter um olhar de responsabilidade, né? Não falo daquela seriedade, aquela coisa enrijecida, mas sim de uma seriedade, um compromisso com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente faz, porque a gente tem sempre muitos olhinhos olhando para a gente, né? E os nossos filhos olham sim para a gente, né? Reparam sim nas nossas decisões, nas nossas respostas. Então, podendo a gente conversar sobre isso aqui, vai ser um momento também espiritual, que eu penso. Uma comunhão gostosa, mas também uma maneira da gente olhar espiritualmente para a nossa existência, né? Nós somos... A vida da gente de tempo de ínterim, né? A gente é transitório aqui, mas nem por isso nós vamos não dar o nosso melhor, né? Nem por isso. Então, vamos lá. Quando a Ana Laura falou que vocês estavam conversando, né, sobre pegando o gancho do mês de maio, seu mês das mães, o mês da família, o mês da noiva, né? E aí, mês do casamento, né, o famoso mês do casamento, eu pensei logo nesse tema, mãe que eu quero ser, porque eu acho que a gente ter uma pitada do futuro no presente sempre nos coloca numa condição da gente estar se reavaliando, né, da gente estar se pensando, e acho que isso é muito rico, né? Quando a gente se acha uma obra acabada e pronto, a gente não tem estímulo para conversar, para aprender, né? Então, eu sempre gosto de pensar um pouco no futuro, porque se a gente pode nos anteciparmos diante desse futuro, nos planejarmos diante de algum futuro que venha, sempre é melhor, né? A gente não é pego de surpresa. E aí, assim, vocês estão, como sempre, à vontade para conversar, tá? Porque não é uma terapia que a gente vai fazer aqui, mas vai ser terapêutico, né? A gente poder falar do que a gente viveu, do que a gente está vivendo, vai ser terapêutico. Eu vou usar meus bonequinhos aqui para mostrar que a gente vai estar falando de 3 gerações. Da nossa mãe, a gente e dos nossos filhos. Todo mundo aqui é mãe? Todo mundo, né? Então, vamos estar falando dessas 3 gerações aqui. Bom, primeiro assim, se a gente está aqui, é porque a gente teve uma mãe. Né? Se essa relação foi boa, foi prazerosa, é outra coisa, mas todos nós tivemos uma mãe. Isso é inegável, né? Então, eu queria até que vocês, se possível, se vocês tiverem acesso a papel e caneta, ou até mesmo no bloco de notas de vocês do celular, que vocês anotassem algumas coisas, o que a gente vai falar, porque serão as nossas riquezas, serão as riquezas de vocês estarem anotando, relembrando o que cada uma de nós viveu, tá? Quando eu pensei também nesse título A Mãe que eu Quero Ser, pensando no futuro, pode não ser um futuro lá distante, não. Esse futuro pode ser daqui a pouco, tá? Ao sair daqui do encontro, se vocês se sentirem mobilizadas para algum tipo de mudança, então esse futuro pode acontecer daqui a pouco. Vocês já sentirem que vocês estarão sendo a mãe que vocês querem ser, daqui a pouco. Tá? A partir da gente repensar aqui. Maternidade. Vocês têm falado esses dias e vocês estão vendo como é complexo, né, a gente falar de maternidade, porque
esse assunto é tão inesgotável. Às vezes a gente tem questões com a nossa mãe, né, que levam uma vida inteira com aquela questão. Às vezes a gente percebe ter um filho com uma questão com a gente e se leva a vida inteira naquela questão. Nunca que se resolve. Né? Parece que a culpa é algo assim que a gente carrega como uma constante, achando que tem que ser assim. Então, o nosso encontro aqui vai ser assim com essa capacidade, com essa oportunidade de poder olhar e dizer assim, será que eu preciso levar isso até o fim? Será que não tem jeito aquela dor que a minha mãe causou em mim, de eu perdoá-la, de eu pelo menos abrir espaço para olhar de outra forma? Né? Será que o meu filho também não tem jeito de me perdoar, de passar por cima daquilo que eu fiz e que hoje eu faria diferente? E também eu pensei nesse tema porque a vida é dinâmica, a vida é movimento. Então, por vezes, a gente não para refletir e o nosso filho se torna adolescente e a gente tem comportamento de mãe de criança. O nosso filho é criança e a gente tem um comportamento de mãe de jovem. O nosso filho se casou e a gente tem comportamento de mãe como se eles ainda fossem solteiros. Então, assim, a capacidade da gente avaliar que há algo que a gente precisa aprender nesse movimento da vida, a gente não pode ser a mesma mãe, e há algo que a gente tem que deixar para trás. Que se a gente insistir, vai dar ruim. Então, a vida tem essa capacidade de movimento no ciclo, na mudança das fases. Né? Então, eu tenho que parar para me reavaliar, né, de que eu sou mãe de quem hoje? Né? Qual a idade do meu filho? Qual a influência que eu tenho que ter nesse momento? Assim, porque nós sempre teremos tarefas para cumprir. Os nossos filhos também têm tarefas, vão pensar que sempre é lá e cá. Né? Não é só da gente para com eles. Por vezes, eles também confundem esse movimento da vida e se comportam de uma fase que não cabe a eles. Né? Então, nesse movimento lá e cá. Então, da gente poder parar para pensar o que eu faço enquanto mãe? Para que eu faço isso? A gente poder ter uma tomada de consciência para que a gente seja mais efetiva, né? Mais contabilizada como alguém de referência, que a gente seja valorizada no nosso papel. Tá bom? Agora, o seguinte, se eu falar para vocês que nós somos iguais às nossas mães, se eu falar assim, Márcia, você é igual à sua mãe, Catarina, você é igual à sua mãe, qual é o primeiro impacto dessa afirmação? O que vocês sentem? Não precisa me falar agora, não. Daqui a pouquinho eu vou abrir para vocês falar. Qual é o impacto dessa afirmação na vida de vocês? Como é que isso entra no ouvido de vocês? Vamos voltar no tempo um pouquinho e vamos relembrar agora a nossa maternidade. Então, tem essa questão. Vamos guardar. Você é igual à sua mãe. Estou afirmando isso. Vamos guardar, vamos deixar aqui de lado. E agora vamos pensar o seguinte. Quando você recebeu a notícia, vou ser mãe, o que vocês sentiram naquele momento? Qual foi o primeiro pensamento que invadiu a mente de vocês? Qual foi o sentimento que brotou involuntário de vocês? Agora eu queria ouvir com vocês. Quem quer compartilhar? Vamos lá. Rita? Aí no meu primeiro foi medo, Cláudia. Eu era muito novinha, né? Eu tinha acabado de fazer 17 anos.
Então, me deu um medo. Imagino. O que você pensou na hora, Rita? Ai, Cláudia, não sei, assim, E foi... agora? E agora, o que que eu vou fazer? Como que eu... Sabe, aquela insegurança, aquele medo, Uhum. né? Foi na minha primeira gravidez, né? As outras foram completamente diferentes. Aham, entendi. Mas a primeira foi essa reação. Uhum. Na verdade, nenhuma das três gravidezes foram programadas. Eu nunca programei, falei, vou engravidar agora. Ficava, não. Parava o comprimido, se engravidar, ok, mas não era aquela coisa, eu quero engravidar agora, assim, programar. Mas das outras eu já tinha primeiro, já foram reações diferentes. Você já sabe, você já tem uma ideia do que vem pela frente e tudo. Isso. Mas a primeira reação foi medo, insegurança. O que eu vou fazer agora, né? O que eu vou fazer agora? Mais Também alguém? foi de medo, Cláudia. Por quê, Shirley? Ai, bom, eu também era muito. Bom, não era tão nova quanto a Rita, Ah, mas eu tinha 26. Foi um medo do desconhecido. E um medo, assim, eu falei, meu Deus, está aqui, agora vai ter que sair, você está entendendo? Eu não sabia, esse medo, acho que é o medo que veio. Vai ter que sair, isso vai crescer, vai sair, eu não sei como, eu vou perder o controle disso, né? Então, acho que esse foi o meu medo. entendi. Medo do parto também? Do parto mais que tudo, né? Sei. Mais alguém? Hilda. Bom dia. Eu também tive medo, por causa de idade, porque tinha 32 anos, eu falei, ai, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Eu achava que eu estava muito velha para ter neném. Entendi. Então, é uma emoção diferente de todas as outras, né? Porque, de fato, você está diante de uma realidade que vai mudar toda a sua história. Posso falar? No meu caso, Catarina primeiro, Sueli, depois você pode. Só um minutinho. Fala, Catarina. no meu caso, eu creio que nós já tínhamos 4 anos de casado e queríamos muito. Então, eu me lembro de pura alegria. E não me lembro de sentir medo, não. Pelo menos não me lembro. Entendi. Sueli. Você ficou sem som, Sueli. Bom dia, cheguei atrasada. A minha amiga aí falou que ficou com medo que teve filho aos 32, né? Eu não tive um pingo de medo, era o meu sonho desde criança. Desde os 8 anos eu sonhava em ser mãe, sem saber o que era ser mãe. E no meu projeto eu ia ser mãe lá para os 17, 18, porque minha mãe casou 9. Mas eu não fui tão tarde, eu fui aos 41 anos, mãe. Uau! Olha só! Olha só! 41 anos eu fui mãe, não tive medo, porque todo mundo falava, depois de tal idade, né? Eu engravidei natural, não fiz tratamento, né? Então foi assim, o Gabriel é um milagre de Deus mesmo, né? E não tive medo na hora do parto. Minto, só uma horinha lá que a moça falou assim, talvez sua pressão caia, você me avisa. Aí a pressão caiu, eu falei, gente, eu vou morrer, eu vou morrer. Mas é normal, mas só foi isso. Foi a maior alegria, foi cesárea, porque o Gabriel era muito grande, mas todo mundo fala, mas cesárea é uma coisa muito demorada. Gente, eu ganhei o Gabriel 11 horas da manhã, meia-noite, a minha médica não me botou sonda e eu com aquela vontade de ir no banheiro, e meu marido foi ficar comigo, né? Foi dormir comigo, literalmente dormir. Porque eu falava assim, amor, acorda, eu quero ir no banheiro, e ele lá. Levantei sozinha. Até hoje eu conto, ele foi realmente dormir lá comigo. Mas foi muito bom, não tive medo nenhum. Mas acho que é porque era um sonho desde criança, né? Não sei, pode ser. Isso. Eli,
O meu sonho também era com o Gabriel, mas a minha reação primeira foi de susto, porque eu queria muito o Gabriel desde Olha adolescente, ele aí, ó. mas Viram ele? não, mas Não, não. Já saiu. Ah, mas eu não esperava para tão próximo, porque meu projeto era, depois de uns 4 anos de casada, ter o Gabriel. Ele veio com menos de 2 anos de casada. Aí foi susto. Ganhei de você, porque eu Ganhou? casei, ganhei também. Ah, Porque você eu está casei ganhando em em tudo. fevereiro, eu me casei em fevereiro, aos 39 anos, engravidei em abril, perdi em maio, aí a médica falou, você pode engravidar em dezembro. Então foi assim, muito... Também tinha o fator idade. Se eu não engravidasse ali com 39, 40 anos, né? Porque eu casei em fevereiro, em maio eu fiz 40. Então eu não tinha tempo. Entendi. Olha, ganhei das duas aí nas idades. pois é. Então, olha a diferença de sentimentos, né? Eu também me alegrei muito, mas, de fato, tudo muda depois que o filho nasce, né? Às vezes a gente sabe que a gente vai frutificar, né? Que um casal, a tendência do casal é querer ter filhos e frutificar. Mas esse passar de 2 para 3 mexe muito com a gente, porque muda a vida da gente por completo. Se a gente estava num degrau, vou botar aqui a mãe e a filha, se a gente estava num degrau, a gente sobe outro degrau. Né? Nós deixamos de ser filha para sermos mãe. Né? E aí, quando vocês pensaram também de estou grávida, vou ser mãe, alguma mãe que vocês conheciam saltou assim, veio à mente de vocês de pensar assim, eu quero ser como essa mãe? Alguém que vocês já tinham como referência? A minha mãe mesmo. Sua mãe mesmo, Ida? Uhum. Eu tenho uma tia que ela é referência para mim em tudo. A Shirley conhece ela, que é minha tia Lúcia. Meu esposo diz que ela é minha... Ele fala uma palavra, eu não me recordo agora, mas eu me espelho assim em tudo nela, que é a minha tia mais nova, né? Ela é minha referência de mãe, de amiga, de cristã. Você conseguiu ser mãe como ela, Sueli? Pouquinho. Ela é mais paciente. Bem, eu abri o microfone aqui rapidinho. Eu não tenho uma pessoa para poder dizer assim, eu quero ser uma mãe igual a ela. Uhum. Mas tem a minha filha que ela falou para mim, tem mais ou menos 6 meses, e ela já falou 3 vezes aí repetindo. Ela falou, mãe, ela falou assim, mãe, eu quero ser pelo menos a metade da mãe, da pessoa que você é, mãe. Eu quero ser pelo menos essa mãe. Nem que eu não seja toda, que eu não sei se eu vou conseguir, mas pelo menos a metade da mãe que a senhora é. Isso, para mim, assim, foi gratificante ouvir dela, porque ela está naquele período assim, que se afastou da igreja, tem mais ou menos 8 anos que ela se afastou da igreja, está fraca na fé, entendeu? Assim, querendo ou não, a grande Babilônia tomou de conta do ser dela, está vivendo mais os prazeres do mundo, sabe? E eu estou sempre com aquela mãe, sabendo, sim, que ela hoje tem 30 anos, sendo uma mãe de uma mulher de 30 anos, que tem um filho de 6 anos, que eu tenho o José Ricardo, de 28 anos, também é casado, tem 2 menininhas, a Lívia, de 6 anos, e a Laura, de 2, e a Paula, minha filha, tem 30, e tem o Lorenzo, de 6. E assim, foi uma surpresa até me falar disso, ela vem repetindo 3 vezes já, assim, 15 dias, 20 dias depois. Para mim foi pensa de Deus ouvir isso dela, entendeu? Então eu vejo que ela tá me observando. Sim. Mas, assim, e também em termos a minha mãe, a única coisa que eu sempre
quero ser igual a minha mãe, é tempo de estar perto dos filhos, proteger, que minha mãe sofreu muito, assim, mas ela não abriu mão, estava o tempo todo ali do lado, sendo companheira e amiga. Mas como mãe mesmo, assim, no dia a dia, ela deixou muito a desejar, sabe? Mas isso é superável. Hoje a minha mente, tive meus traumas infantil, né? Que a gente vem carregando, mas com o decorrer dos anos, eu fui procurando a cura interior, sempre sendo ministrada pela palavra, sabe? E foi coisa tremenda. Hoje eu vivo o novo de Deus, o sobrenatural de Deus, mas falando sobre isso aí, minha filha me surpreendeu, sabe? E eu estou besta, que não foi uma vez, foi 3 vezes. Ela sempre está repetindo. Que bom, que bom. Não, eu queria. A nossa mãe é a nossa grande referência, né? É ela que nos ensina o que é ser mãe, a exercer maternidade, sem a gente perceber e sem a gente querer. Mas quando a gente se torna mãe, que a gente olha para ela e vê, olha, eu não quero que a minha mãe seja a minha referência, e se busca alguém diferente dela, a gente se frustra porque no dia a dia vê o seguinte: eu sou igual à minha mãe, eu não sou igual à minha referência. Eu faço igual à minha mãe, que eu não queria. Né? E aí, para vocês anotarem no papel de vocês, o que da experiência com a sua mãe você trouxe de bom e de ruim para a sua maternidade? Em 3 coisas, rapidinho. Uma de vocês, se puder falar. 3 coisas que você acha que você trouxe de bom da maternidade da sua mãe para a sua maternidade. E 3 coisas de ruim que você trouxe também da sua mãe para a sua maternidade. Mesmo não desejando. Difícil, hein? Isso, né? Tô aqui pensando muito. Vocês acham que vai demorar muito? Vocês querem que eu deixe como dever de casa? Ou então mais adiante. Vamos lá, vai falando que eu tô aqui. Acho que todo mundo aqui tá meio que. Vamos pensar. Ah, eu sei. Eu Você sabe? sei. Quem tá Cadê? falando? Meire? Meire. Oh, tá, ela tá ruinzinha hoje, gente, mas ela tá aqui. Que bom. É. Eu vou Fala falar então. uma coisa só, tá? Uma coisa que eu reclamei, eu falei com a minha mãe, eu tive uma conversa com ela antes de casar, que eu disse que eu nunca ia fazer o mesmo que ela. Eu falei para ela que, porque ela sempre, ela tinha uma frase que ela repetia essa frase o dia inteiro. Ela dizia que ela queria sumir. E aí eu conversei com ela antes de casar e falei, eu nunca vou repetir isso que você falou a vida inteira. E para mim era uma reclamação, ela estava ali como mãe o tempo todo, mas ela reclamava. Para mim era uma reclamação. Só que a outra coisa boa que eu quis imitar era ficar 100% com os meus filhos. E foi o que ela fez, e que, apesar de reclamar, então eu procurei fazer isso sem reclamar. Ótimo o seu exemplo, Meire, né? Isso. Ótimo o seu exemplo. Ótimo o seu exemplo. Depois, vou deixar outra pergunta para vocês responderem como dever de casa. Assim, de que forma isso que vocês vão responder, do que vocês trouxeram de bom ou de ruim da maternidade da mãe de vocês, de que forma essas características, essas respostas te sensibilizou ou para você fazer melhor ou te dificultou para você ser a mãe que você queria ser?
Eu, com relação ao que eu não gostaria de repetir, é que eu achava que a minha mãe tinha mania de falar asperamente com meu pai. E aí eu não gostava daquilo, porque meu pai era uma pessoa muito pacificadora, firme, porém pacificador. E quando ela tinha aquele jeito de falar o que pensa, né? Assim, se fosse uma correção de algo que ela não gostou nele e tal, ela falava de uma maneira áspera que eu não gostava, falava assim, isso eu não vou trazer. Mas até completando já com a sua segunda pergunta, eu realmente procurei nunca fazer isso. Isso foi uma coisa que eu exercitei na minha vida, é nunca me indispor com o meu marido, por exemplo, em público principalmente, mas nem em casa, de maneira áspera. Eu me calava e procurava fazer, repensar naquilo ou falar do meu mal-estar depois. Então, eu não gostei, mas também, graças a Deus, não copiei. Tipo assim, eu me preservei nisso e tive para mim. E a coisa boa que eu gostava era a prestatividade da minha mãe, que era uma coisa que eu não tinha. Eu não sou prestativa como pessoa, e nem com os filhos. Eu até me acho muito, como é que fala, dura com esse negócio de querer que o filho seja autônomo. Eu não me apresento, eu não sou tão prestativa como eu acho que eu deveria ser, porque era algo que eu via na minha mãe e via o bem que causava a todos nós, mas eu não consegui ter, né, e nem desenvolver essa característica positiva que eu sempre via nela. Entendi. Então, escutando a Rosângela agora, eu me lembrei de uma também. A minha mãe, ela sempre foi muito prestativa com a comunidade, com as amizades, no trabalho, né? Uma pessoa adorável, amável. Mas isso não se refletia dentro de casa, com a gente. E hoje eu trago essas características da minha mãe, né? Eu me vejo nela, eu busquei até bastante desse carisma, essa maneira de tratar as pessoas, que eu admiro hoje nela, mas eu trato de trazer isso para dentro da minha casa também. Isso é uma coisa interessante. Entendi. Então, assim, mediante as respostas de vocês acham que a gente consegue ser a mãe que a gente quer ser? Cláudia, seu vídeo saiu. Ah, é? É. Ah, ok. Pronto. Vocês acham que, mediante as respostas, a gente consegue ser a mãe que a gente quer ser? Ou não? A gente acaba repetindo a nossa mãe? Hoje eu acho que eu já sou um pouquinho mais aquilo que eu gostaria de ser. Mas na minha cabeça era o que eu gostaria de ter sido quando meus filhos eram pequenos. Pequenos, né? Isso, porque hoje fica mais fácil, que com a maturidade, essas reflexões e tudo mais que a gente vai aprendendo, a gente aprende muito com os erros, mas a gente aprende muito mais com os nossos próprios erros do que mesmo com os erros das nossas mães. Sim, verdade. Assim, todo mundo aqui parece que tem filhos mais jovens, mais maduros, né? E aí a gente está se beneficiando desse repensar, dessa tomada de consciência, mas quem mais vai lucrar são as mães mais novas. Então, né? ó, tem uma mãe mais nova aqui, Cláudia, a Rebeca. Rebeca, A então. Hilda. A Hilda também, porque os meninos têm 12, né? Então, porque até eu... Magna, tem Magna também. Desculpa, eu tenho que sair toda hora ver os meninos que estão na aula. Não, sem problema, Hilda. Até eu própria seria muito mais beneficiada se eu soubesse do que eu sei hoje, quando as meninas eram menores, né? Então, mas ainda é muito por aprender, dá muito por se exercer a influência, né? Bom, última pergunta que eu queria deixar para vocês. Não é nenhuma pergunta. Pensem assim, uma boa mãe, para mim, é 5 características para você. O que vocês acham que para vocês uma boa mãe é? Escutar os filhos, não é? Ser amigo,
Ah, Eu vou falar esses dois. ah. 5. Escutar, ser amigo. Eu penso que depende de cada fase, né, que a gente se encontra, né? Eu acho que quando você é mãe do primeiro filho, quando ele nasce, né, você tem algumas coisas que são importantes para aquela criança. Depois, na adolescência, são outras, né? Cada fase tem sua tarefa. Que as fases vão mudando, né? Mas, no geral, uma boa mãe para você é como? 5 características. Ela supre, né? Eu tenho suprir as necessidades, tanto emocionais, espirituais, físicas, né? De buscar ter essa influência, né? Fala para mim as 5 características, Shirley, para você. Fala para mim as 5 características para você, do que uma boa mãe é. Uma boa mãe, para mim, é leal com o seu filho. Uma boa mãe é amiga. Uma boa mãe é educadora, não só no sentido testemunha. Como se fosse exemplo, né? Quem escreveu? Eu escrevi. Escreve, não. Fala, não. Eu coloquei uma a mais, eu coloquei algumas dessas que tanto a Shirley quanto a... Quem falou mais? A Hilda falou? Isso. Ser boa ouvinte, ser amiga, suprir as necessidades, ser um bom exemplo. Mas eu coloquei uma coisa que eu li uma vez e que eu acho que é fundamental para a capacidade emocional dos nossos filhos. Nós termos um bom relacionamento com o pai deles. Termos um bom relacionamento dentro de casa. Porque isso vai servir de referência para eles na vida adulta e nos seus relacionamentos. Eu acho que isso a gente quase não fala, mas o casamento que eu tenho reflete diretamente no emocional dos nossos filhos. Então, isso eu coloco hoje como uma característica muito forte assim, e presente para as mães de bebês, né, e de crianças pequenas hoje. O que mais? Então, você falou 5, não? Falei 5. Não, então você falou que tinha uma a mais? Era essa. Ser boa ouvinte, amiga, suprir as necessidades, ser um bom exemplo e ter um bom relacionamento com o pai. Pensei que se tivesse mais uma. Ok. Pode. As minhas seriam boa ouvinte, igual já foi colocado aí, eu acho que isso é importantíssimo, você saber ouvir. É aquela que serve de suporte, eu acho que, pelo menos é o que eu procuro ser sempre, suporte. A que compartilha a fé, que consegue, igual vocês falaram de bom testemunho aí, mas aquela que tem a fé e consegue transmitir, né, essa fé para os filhos. Uma outra, que eu não sei se vocês vão me entender, mas é aquela que se faz presente, mesmo estando ausente. Porque eu fui uma mãe que trabalhou fora a vida toda, mas eu acho que eu sempre me fiz presente. Elas sabiam onde eu estava, como me encontrar e como falar comigo sempre. Então, é aquela que se faz presente, mesmo estando ausente. E eu uso uma expressão que eu gosto, que é aquela que se importa. A gente, como diretor de escola, às vezes, a gente vê que tem mães que realmente não se importam com os filhos. Então, isso foi muito forte para mim. Eu falava, gente, como é que tem mãe que realmente não se importa? Não se importa se o aluno fez, se não fez, se foi chamado a atenção, se não foi, se ele chegou chateado, se não chegou. Então, eu acho essa característica assim, primordial também, a mãe que se importa de verdade com o filho. Então, eu listei essas 5. Ok. Pensando na mãe de vocês, em que a mãe de vocês se encaixaria nessa lista? Ela cumpriu ou ficou muito distante? Ficou bem distante.
Eu acho Então, que no sentido de suprir as nossas necessidades, principalmente físicas. uhum, Eu acho também. E uhum, nessa questão de suprir as necessidades, ela entrou, né, nessa questão, mas muitas coisas, igual o diálogo, que não tinha, uhum, né? Não era aquela mãe carinhosa ali, que dava outra coisa, que ela não era incentivadora, tipo assim, sabe? Você tem que conquistar seu espaço, você tem que crescer, você tem que... Não, uhum, nunca foi. Nesse sentido, nunca foi. uhum. Então, como ser uma boa mãe se a nossa mãe não foi essa boa mãe que a gente acha que deva ser? Como que a gente vai ser essa boa mãe? Então, como que... Cláudia, mas eu tenho uma pergunta. Pois não. Porque, assim, hoje eu vejo a minha mãe como uma boa mãe, você está entendendo? Porque quando eu vejo o resultado dos filhos, né, assim, todas as pessoas de bem, entendeu? O resultado dessa criação. Eu vejo, mas isso não quer dizer que eu queira tudo aquilo que aconteceu para mim. Não quero fazer desse jeito, mas eu consigo ter esse olhar, entendeu? E na Uhum, medida daqueles recursos que ela tinha, né, que não é nem 1% do que eu tenho hoje, uhum. ela foi sim uma boa mãe. Só não, essa parte ficou muito de lado, mas ela também nunca teve. Parabéns, Shirley. Parabéns pela sua avaliação, pela sua diferenciação, pela sua capacidade de se diferenciar dela. Parabéns. Mas muitos não conseguem fazer o que você fez. Muitos não conseguem, porque as mágoas, os traumas são tão grandes que não conseguem. Então, a gente inicia um trabalho terapêutico buscando saber, quando eu falei de existem pessoas que ficam a vida inteira com questões com a mãe, é real, é real. Então, quando eu peço, lista para mim o que uma boa mãe é, e aí a pessoa escreve, e eu pergunto, dessa sua lista, o que a sua mãe teve ou tem? E aí a pessoa fala, nada. E a pessoa está morrendo de raiva porque queria essa mãe. Às vezes ela é mãe, ela não é essa mãe que ela gostaria de ser para o filho dela, mas ela queria que a mãe dela fosse. Então, o nosso trabalho é se despedir dessa mãe aqui, ó. Dizer o seguinte, ó, adeus, adeus, porque essa mãe eu não tive, não tenho e nunca vou ter. Não existe, né? Não existe. E quando eu abro o meu olhar e tiro o foco só de mim, né? Eu abro o olhar e percebo que aquela mãe... Por que aquela mãe não foi desse jeito? Ela não conseguiu ser desse jeito. Quando eu penso o seguinte, ela não tinha que... Não era só eu que existia na vida dela. Ela tinha os anseios dela, ela tinha outros filhos, ela tinha um marido, ela tinha um chefe, ou ela não tinha um chefe e ela queria ter. Na lista que vocês todos apresentaram, me faltou uma palavra que eu fiquei aqui com o radarzinho procurando, que foi felicidade. Uma boa mãe, para mim, é uma mãe feliz. Porque se a nossa mãe é uma pessoa feliz, isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Eu e a Ana Laura podemos dizer da nossa experiência que foi praticamente a mesma, não foi a mesma, praticamente a mesma. Muitas vezes nós apanhamos da nossa mãe, não foi pela arte que nós aprontamos, não foi por desobediência, foi porque ela frustrada, ela infeliz, nos bateu porque a gente, na cabeça dela, não estava cumprindo aquilo que ela deixou de... Por exemplo, a nossa mãe, infelizmente, foi uma pessoa infeliz, né, Ana Laura, em certo aspecto. Uhum. Porque ela veio do interior
de Minas Gerais para o Rio de Janeiro com muitos anseios, com muitos sonhos na cabeça, e de repente ela chega no Rio de Janeiro e viu que não era nada daquilo. Nada daquilo que ela idealizou ia acontecer. Aí o que ela fez? Eu não realizei, mas os meus filhos vão realizar. E aí ela ficou em cima da gente, em cima da gente, em cima da gente. E, por vezes, a gente conseguia corresponder, por vezes a gente não conseguia corresponder às expectativas dela. Então, parar para essa tomada de consciência é muito importante, porque às vezes a gente fica tão centrado no trauma de alguma coisa que a gente passou, que aquela mãe gerou na gente, e a gente não consegue avançar. Cronologicamente, a gente vai em frente, mas emocionalmente fica paralisado ali. Né? E, geralmente, uma mãe infeliz, um filho não vive para viver, para construir, para se desenvolver, vive para querer fazer aquela mãe feliz, ou aquele pai feliz. A missão de vida dele vira essa. Eu tenho que fazer minha mãe feliz, eu tenho que fazer... Isso fica martelando na cabeça. E também martela na cabeça, assim, eu não vou fazer igual a minha mãe. Eu vou fazer diferente. Só que o diferente não é o diferente peneirado, um diferente selecionado, é o oposto. Que a nossa tendência é ir para o outro extremo. Então, se a minha mãe foi autoritária, eu não posso ser autoritária como ela. Eu não quero. Isso está consciente para mim. Mas eu vou lá para o outro oposto. Imagina que aqui é o oposto. E aí eu me torno permissiva. Eu estou igual ou estou diferente dela? Me digam. Estou igual. Eu estou igual. Está cometendo um erro. É por causa desse pensamento de eu não querer fazer igual que eu estou sendo... Aqui não tem nada de autonomia. Nada. Por mais que pareça que a autonomia não tem nada, zero de autonomia. Do testemunho da Shirley, parece que a autonomia dela, quando ela vem para o meio, ela equilibra, né? Entre a filha e a mãe, ela consegue transitar, consegue pegar algumas coisas dessa mãe e jogar fora no lixo, e consegue resgatar algumas coisas dessa mãe, porque não é porque eu fui traumatizada, uma dor muito grande foi causada em mim, que eu tenho que pegar essa experiência e jogar toda no lixo. Né? Não preciso fazer isso, mas um filho magoado, um filho traumatizado faz isso. O desejo dele eu vou jogar essa experiência no lixo. Não há nada que eu possa aprender. Cláudia, e até porque você falou no começo, né, que seria um tempo também de espiritual, né, essa reunião nossa, eu sempre tenho na minha mente, assim, que nós não podemos ser guiados por nossas feridas, né? Sim. E o que tem que nos mover é o espírito. Então, eu sempre penso assim, que a partir do momento que eu nasci de novo, da água e do espírito, os meus referenciais mudaram também. E a maneira de eu ver o mundo mudou. Então, eu consigo também entender isso, porque eu já fui guiada bastante pelas minhas feridas e maltratei também bastante gente, né? E eu precisei retomar isso, né? Ô, Shirley, eu não ia falar, mas eu fiquei meio perdida, assim, sem entender. Mas depois que o que eu ia falar, a Shirley falou aí agora, sobre o que a psicóloga está ministrando aí, como ela falou, que querendo ou não, a gente tem sempre umas qualidades assim. A mãe, a minha mãe não era pessoa feliz, não. Ela não era feliz, foi uma pessoa muito triste, entendeu? Peraí. Sei que o patrão ia subir para estar em reunião aqui, mas ele está vendo que eu estou terminando. E aí, né, falando em felicidade. A minha mãe, sim, foi uma pessoa muito triste, casou muito nova, foi naquela época, e ela teve 4 filhos, um atrás do outro, novinhas, com 15, 16 anos.
Então, realmente, ela não tinha como passar nada para a gente. Mas uma coisa que eu fiquei agora confusa, e parei para pensar que eu nunca tinha pensado nisso, como ela falou aí, alegria. Se uma mãe é alegre, só que minha mãe era diferente, ela era triste, ela sofria muito de meu pai batia muito nela, bebia, batia na nossa frente, a gente se cresceu num lar desse, mas eu vi que ela estava sempre ali de pé para tentar, igual uma galinhazinha colhendo os pintinhos, e ela sempre procurava passar uma alegria para a gente que não tinha, mas ela procurava. Aí eu dizia, não, quando crescer, quando eu tiver meu lar, minha família, eu não vou querer ser assim, não vou querer ser assim. E quando também conversar com a gente, ela não conversava. Ela só sorria, sim, aquela sorriso do canto, superava, ela só dizia, vai passar, vai passar. Mas ela não conversava com a gente. Então, quer dizer, e querendo ou não, quando a gente se tornou adolescente, ela ficou muito assim, dura também, seca com a gente. Sobretudo, ela assim, teve uma palavra negativa, palavra de maldição, entendeu? E o que, querendo ou não, como a psicóloga falou, a gente carrega essas feridas, e como a Shirley falou. E antes de conhecer Jesus e se converter, eu machuquei muitas pessoas também, que era a forma que eu fui ensinada. Eu achava que era assim. Claro que depois com Cristo a gente vê as coisas diferentes. E agora, então, agora eu fiquei perdida agora, porque como é que eu sou a mãe que minha filha falou que eu sou hoje? Porque eu errei muito, eu fico me cobrando. Ela falou isso para mim, mas dentro do meu eu fico me cobrando, digo, eu não sou a mãe assim, eu não sou. Eu sei que eu faltei muito com ela, mas como eu faltei? E ela fala isso para mim, eu ouço, mas dentro de mim eu não aceito, porque eu sei que eu não fui. Aí eu falo, meu Deus, mas por que ela está dizendo que eu sou agora? O que tá acontecendo? E eu fiquei perdida assim agora aí, entendeu? Eu queria que a psicóloga aí me desse uma direção assim, para eu entender essa fase aí, o que eu vi, o que eu vivi, e que, claro, que eu mudei muito, claro, que minha filha foi criada do evangelho, tudo direitinho, mas eu fui para o evangelho no início, eu fui com dores, como eu falei antes, eu precisei ser curada. Hoje, graças a Deus, sou curada. Eu não sei se é por causa de hoje, que eu sou avó, sou diferente, ela falou isso comigo, eu não sei, entendeu? Mas minha mãe até hoje ainda existe. Eu tento, está no Brasil, eu tento sempre liberar o perdão para ela, falar palavras edificantes, ela chora, ela fala, ninguém nunca falou isso para mim, nem os meus outros filhos. Eu não sei, eu queria psicóloga, irmã, me dê uma luz aí, alguma coisa assim. Tá bom, vou falar para você. Pelo que você está falando, você já melhorou em relação. Você já foi uma mãe melhor do que a sua mãe foi. Né? Porque quando a gente nasce com uma alma limpa. A criança, quando vem ao mundo, vem limpa, pura. E aí, ela depois vai absorvendo as coisas do ambiente, mas há algo nela que ela não vivenciou os traumas do passado, então ela vai ter respostas diferentes do que a sua mãe teve, Rose. Então, você já conseguiu melhorar isso de uma maneira. Assim também a sua filha. A sua filha se demonstrou-se muito madura, né, de observar ela uma alma nova, né, e ela olhou para a avó, viu uma maternidade, olhou para você, viu outra maternidade, e ela se apresenta com outra maternidade. Muito lindo, porque só a maturidade, só a diferenciação causa isso na gente. Essa capacidade de olhar e dizer, peraí, eu não sou o centro do universo, não. A minha avó teve uma história, ninguém age dessa forma à toa. Ninguém age. A minha mãe teve uma história, ela não agiu dessa forma à toa. Gente, a gente tem que ter mais compaixão pelas pessoas. Ninguém bate em alguém à toa. Ninguém come à toa. Ninguém bebe à toa. Tem uma história. Cláudia, quando você fala assim que a gente precisa ter mais compaixão, eu tenho ouvido muito da minha terapeuta que eu preciso ter mais compaixão de mim. Também. Às vezes a gente tem compaixão dos filhos, tem compaixão dos outros, a gente se identifica com a dor do outro, mas a gente não aceita a nossa dor e se perdoa e fala assim, eu não preciso carregar isso mais.
Isso, vou falar. Rita, fala. Ô, Cláudia, o que fez muita diferença para mim foi com relação à minha mãe, as coisas que eu achava que faltou nela como mãe, tudo. Quando a minha terapeuta me ensinou, me mostrou que ela não podia me dar o que ela não sabia, o que ela nunca teve, ela não foi ensinada aqui. Então eu passei a olhar com outros olhos. Isso aí. Que minha mãe, ela deu o que ela tinha, o que ela sabia. Certo ou errado, mas era o que ela tinha, o que ela aprendeu. Aí você vai olhar um pouquinho a criação que ela teve, o passado dela também, como filha, como esposa, as frustrações, aquilo tudo. Então, ela me deu o que ela sabia, o que ela conhecia, o que ela tinha. E isso foi, assim, um divisor na minha vida. Porque, às vezes, a gente cobra. Ah, mas minha mãe, mas e aí, minha mãe? Será que ela, igual minha mãe, nunca conversou com a gente sobre sexo, sobre menstruação, sobre nada? Era completamente fechada. Mas aí você vai ver. O que ela teve também? Nada. Ela teve uma criação extremamente rigorosa. Ela repetiu, né, Rita? Ela repetiu, porque ela também ela não tinha um referencial de ser diferente. Ela fez o que ela achava que era certo, porque ela aprendeu assim. Isso aí. É sobre isso que nós estamos falando aqui. Essa capacidade de poder tomar consciência, de falar assim, eu não recebi, mas porque eu não recebi, eu não posso dar, se hoje eu tenho acesso a isso. Se a gente repete, por quê? Porque o que está dentro da gente? A nossa inconsciência. E onde que é formada a nossa inconsciência? Lá na infância, quando a gente via todo dia acontecendo a mesma coisa, todo dia acontecendo a mesma coisa. E aí, às vezes, quando a gente é mãe, quando um filho, que é um espelho para a gente, nos espelha e que a gente estranha aquilo, o que é isso que está acontecendo? Por que está falando isso para mim? Né? Que aí você se toca do que há dentro. Ana Laura, compaixão, sim. Vamos colocar que todos nós somos crianças feridas. Todos nós aqui somos uma criança ferida. Não há quem não. Uns mais do que outros. Então, a gente precisa olhar para a criança que há dentro da gente. Não é só realmente tratar o outro com compaixão. A nossa tendência, por vezes, é só olhar para a gente ou só olhar para o outro. Como que a gente olhar para a gente e olhar para o outro? E, reparem nesse pedacinho de palavra, e, não é ou. A nossa tendência é ou. Então, dentro de cada um de nós tem uma criança ferida. No momento que uma pessoa se aparenta prepotente, ela se apresenta prepotente, pense o seguinte, que há uma criança ferida ali. No momento que uma pessoa se acha muito depressiva, muito tímida, tem uma criança ferida ali. E, por vezes, a gente se dá conta disso em momentos de dor. A gente vivendo, correndo a vida, a gente não se dá conta disso. Mas quando a vida muda por algum momento, por alguma situação, a gente encontra com quem? Com essa criança. Em que a gente vai ser amiga dela, né? A gente vai se duplicar e vai ser amiga dela, vai tratá-la com compaixão, ou a gente vai continuar batendo nela, como a gente fala, minha mãe me bateu, minha mãe fez isso, e no momento que a gente pode agir diferente, a gente age igual. Seja com a gente ou seja com os nossos filhos. Bom, eu vou dar uma pulada aqui para a gente ir concluindo, e aí vocês podem me dizer assim, Cláudia, então o objetivo da vida é a gente ser original? Não. Não. Porque nós não somos seres originais. Nós não somos seres originais. Nós nunca seremos originais.
Nós somos iguais a alguém. Nós somos iguais à nossa mãe e nós somos iguais à nossa família. Não tem como fugir disso, gente. Mas tem um mais libertador aí. Nós podemos fazer diferente. Pense assim, eu sou igual, mas eu posso fazer diferente. E na nossa maternidade, já que o foco aqui é na maternidade, quantas vezes a gente se pegou falando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa? Então, agora, da gente se ligar e aguentar um pouquinho, aguentar o ímpeto, parar para olhar para dentro, dizer, peraí, a minha mãe fez isso, mas ela deve ter os motivos dela. E sabe que eu não sei os motivos da minha mãe, mas eu vou investigar. Eu vou lá saber quem foi a minha mãe criança, o que ela passou, quem foi a minha mãe adolescente. E aí, quando eu olho para minha mãe, que foi um ser humano como eu sou, né? Porque não é porque a gente coloca um filho no mundo que a gente deixa de ser uma pessoa. Eu entendo. Quando eu tiro o papel dela de mãe dela e falo assim, deixa eu olhar a Etienne, pessoa. E eu vou encontrar, nossa, que belo trabalho que ela fez, mesmo me agredindo, mesmo me humilhando, mesmo sendo injusta comigo. Ela fez um belo trabalho. E aí, quantos de nós não tem arrogância de achar que a nossa mãe tem que pedir desculpas para a gente? Que a gente tem que ser ressarcido. Que arrogância nossa! A gente que tem que ir até eles. A gente tem que ir a elas e agradecer. Mãe, muito obrigada. Eu não sei o que se passava com você. Mãe, me perdoa. E eu não sei a sua forma de avaliar a sua mãe. Para algumas, a mãe não está aqui hoje mais para poder falar isso. Cláudia, eu precisei, sabe, buscar o passado da minha mãe como criança para entendê-la. Sabe, quando eu entendi a história dela, sabe, que ela tinha vindo lá do Ceará, minha avó com 5 filhas, e chegando no lugar de trem ali em São Paulo, o meu avô foi comprar as passagens para eles irem para o Paraná, e apareceu uma pessoa e perguntou, e viu todas as filhas, a minha avó com todas as filhas pequenininhas, e perguntou se a minha avó não poderia dar uma das filhas dela para ela. E ela pediu uma tia minha, que era muito bonita, de olhos azuis, que a minha mãe ela é branca, né, de olhos azuis. E aí a minha avó falou assim, essa eu não dou, mas se você quiser essa outra, que era minha mãe, você pode levar. E aí ela deixou a minha mãe ir. Só que nesse inteirinho, o meu avô chegou e contou as filhas e viu que faltava uma. E saiu correndo e encontrou a minha mãe chorando, subindo o trem. E resgatou ela. Olha só, que história linda. Imagina como que a sua mãe não guardou isso, né? Ela, por um momento, ela foi dada e, por outro momento, ela foi dada. E eu estava ouvindo a Shirley, agora ouvindo a Cláudia, e eu comecei a pensar na minha mãe, que foi a primeira de 10 filhos. E como ela, depois, ela foi esquecida lá no final da fila, né? Porque foi a primeira. Então já foi esquecida em casa.
depois, quando foi mãe, 6 filhos. Ficou atrás dos 6 filhos de novo, esquecida. E hoje ela tem, a doença dela é esquecimento. Será que tem a ver? Né? Emocionalmente, sempre foi esquecida. E hoje se esqueceu. E também foi dada, né, Ana Laura? E ela também foi dada com 6 Também anos. foi passada para frente, porque esquecida. Isso. E essa reflexão é muito importante, porque senão a gente fica no lugar de filha e não avança nunca, e no lugar de filha a gente exige, a gente quer, tem que ser do meu jeito, eu quero aquilo, e não para refletir que hoje tem uma geração olhando para a gente. E querendo de nós que nós a confirmemos, que nós a validemos, que nós sejamos as mães deles. E se a gente ficar olhando para cima, só olhando para cima, aqui a cabecinha do boneco eu não consigo mover. Alguém aqui está ficando esquecido. Alguém aqui, e aí essa história está se repetindo. Então, assim, a lista que vocês fizeram da boa mãe, ela pode acontecer, desde que vocês não tratem a história de vocês com amargura, que seja com amor, de entender o seguinte: eu tenho que ter uma intenção de ser essa aqui, mas eu vou ter essa intenção com amor, com gratidão no meu coração, não para esfregar na cara da minha mãe o que ela não foi, o que ela não fez, mas de entender que a cada geração o intuito é a gente melhorando, a gente avançando. Senão, para que valeu existir? Se eu fizer tudo igual, para que valeu existir? Então, que tal a gente fazer as pazes com o nosso passado? Que tal a gente agradecer a nossa mãe, mesmo que ela não esteja mais aqui, mas agradecer, escrever uma cartinha para ela, falar: mãe, eu sou a boa pessoa que eu sou hoje graças a você, porque até com a sua dureza, eu hoje sou a pessoa quem sou, batalhadora, porque você me ensinou a não desistir, a ser forte. E eu que achava que isso era meu, mãe, é seu. Pedir perdão para ela. Não é o contrário, é dessa forma. Engraçado que outro dia, no Dia das Mães agora, semana passada, a Isabela estava com a minha mãe, né, no vídeo, e aí eu falei um monte dessas coisas para ela, né, agradeci, falei, e ela já não raciocina. Mas a reação dela foi: fala mais. Uhum. Ou seja, mesmo não sentindo, não entendendo, ela gostou de ouvir. Uhum. Isso. Porque se a gente esperar, gente, o reconhecimento delas, talvez, uma palavra dela, talvez a sua mãe continue sendo a mesma mãe, tá? A mesma mãe da infância, que você pensa assim: cara, minha mãe não muda. Mas mesmo assim, agradeça a ela. Perdoe ela. Não é o contrário. É de você para ela. Quando que a gente vai ter? Às vezes a gente pensa: se eu tivesse, eu não tive condições. Eu estou sempre aguardando que uma condição perfeita aconteça para eu ser essa mãe. Gente, não tem isso. E aí eu vou ler esse Eclesiastes para vocês, Eclesiastes 11:4, em que Salomão está dando conselhos práticos. Ele fala o seguinte: quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá nada. Se a gente ficar esperando que, quando eu tiver dinheiro, quando
eu estiver morando, quando eu tiver, aquela pessoa vier me perdoar, quando... Não tem. Não vai acontecer, gente. É hoje. É hoje. E também, 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, esse versículo a gente sabe. Nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos deixar essas mágoas para trás. Perdoe a sua mãe, mesmo que ela nunca saiba que você a perdoou. Mesmo que ela não esteja mais aqui para ouvir, perdoe. Você não tem que falar para ela. Perdoe a sua mãe. E sejam gratas. Sejamos gratas por tudo que ela fez pela gente. E aqui eu quero mencionar a minha gratidão pela Ana Laura, porque a Ana Laura estava 6 anos na minha frente, então a Ana Laura também foi um exemplo para mim. Quero mencionar a minha gratidão pela Márcia, porque se eu estou aqui, a Márcia fez muita diferença na minha vida. A Márcia foi aquela pessoa que confirmou a minha carreira, que confirmou a minha decisão de propósito de vida. Ela nem imaginava, mas ela confirmou isso para mim. Então, para vocês verem o seguinte, no momento que a gente está livre de amarras, de amargura, amarras de não perdão, de traumas, a gente pode ser bênção, não? Porque quantos filhos a gente pode ir ganhando ao longo da nossa história? Quantos filhos? Quantas palavras você pode transmitir para alguém e validar aquela pessoa no momento que ela precisava ser validada? Mas, para a gente deixar o passado no passado, a gente tem que olhar para o passado. E ter a capacidade de ver o seguinte, não foi tudo ruim. Eu posso extrair, eu posso tirar proveito desse passado. E o que eu trago de lá para hoje, para eu querer ser melhor? Minhas queridas, de todo o meu coração, era isso que eu queria compartilhar aqui hoje. De todo o meu coração. Quem falou? Meire. Obrigada. A Meire. Oi, Meire. Eu quero dizer que vale a pena ter essa conversa com a mãe. Há 20 anos atrás, eu tive essa conversa com ela e foi maravilhoso. Pedimos perdão uma para a outra e foi um tempo que mudou muita coisa. Eu tinha acabado de ter o Pedro Henrique e foi muito importante ter essa conversa com ela. E é bom ter antes que seja tarde, né? Uhum. Sim. Bom ter antes que seja tarde, porque a minha mãe, ela foi muito bem criada. Mamãe, eu acho que não tinha trauma nenhum. Mas depois que ela casou, ela passou a ter muitos traumas. Porque o casamento a tirou da minha mãe, da minha avó. Uhum. Afastou da minha avó. E isso foi um trauma para ela. Uhum. Ela queria todo final de semana ir para a casa da mãe dela. E então ela reclamava. E quando a gente... depois, né, que a gente começou a crescer, os 5 filhos, a gente começou a ver que ela era muito mimada. Ela foi muito mimada. E e tudo que o meu pai fazia nunca foi suficiente para suprir esse mimo que ela perdeu. Uhum. Então, e eu tive essa conversa com ela há 20 anos atrás. Eu expliquei isso tudo para ela. E eu pedi perdão a ela por não entendê-la, por achar que era frescura dela, que eu achava mesmo.
E foi assim um tempo assim libertador para mim. Que bom, que bom. Importante o seu testemunho para confirmar, estimular a cada uma aqui que puder fazer isso, faça o mais rápido possível. E eu queria falar para vocês o seguinte: esse processo de diferenciação, ele, uma vez ligado, ele não deva ser desligado nunca mais. Até o último dia de vida da gente, a gente deva se diferenciar da nossa família. Não para ser melhor, mas para fazer melhor. Então, eu espero que você tenha tomado a decisão e eu, pelo menos, tomado a consciência de que você precisa ligar esse processo de diferenciação na sua vida. E eu queria, Ana Laura, que não aconteceu nos outros encontros, eu queria orar. Já que a gente... Aconteceu algumas vezes aqui, né? Ah, é? Então, consegue. Comigo não aconteceu. Eu queria orar porque, já que também foi um encontro espiritual, que Deus esteja confirmando essa palavra no coração da gente, no coração de cada um de nós. Posso orar? Senhor Deus, nós abrimos o nosso coração para o Senhor e abrimos o nosso coração aqui umas para as outras. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada pessoa que está aqui, por cada mulher e por cada mãe que teve a sua mãe e é mãe. E aqui, Senhor, quando a gente se abriu em pouco tempo a falar do que a gente vivenciou, nós queremos te pedir que a tua luz brilhe nos nossos corações, nas nossas almas, e que possamos estar dispostas a liberarmos perdão. Amém, Jesus. Lembramos, Senhor, das nossas mães, que também foram crianças que foram feridas e que algumas ainda, se o Senhor permitir, e elas também terão, Senhor, como curar as suas feridas. Amém. As outras não, ó Deus. Nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor as amou, assim como nos ama. Nos lembra, Senhor, desse amor todos os dias. Nos lembra, Senhor, de que podemos fazer melhor para que as futuras gerações lembrem e contem de nós, Senhor, como um exemplo, como uma referência a ser seguida, muito mais, Senhor, porque a luz de Jesus brilhou em nós e nós deixamos essa luz brilhar. Abençoa-nos, Senhor, dentro das nossas realidades, dentro de tudo que nós temos vivenciado como desafio, como anseio, Senhor, como alegria. Nos ajuda, Senhor. Nós queremos ser pessoas maduras, pessoas diferenciadas, para que possamos brilhar a tua luz, a começar dos nossos lares, na nossa oração humilde, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, minhas queridas. Foi muito bom estar com vocês aqui. Obrigada, minha irmã, pela oportunidade, pelo convite. Cláudia, você nos calou hoje, né? Não deixou ninguém falar hoje, de tão forte que foi. Verdade. Muito bom, Cláudia, muito mesmo. Essas somos nós, né? Bom, temos muito que pensar hoje, viu? E Márcia? Temos muito que Cláudia, pensar você hoje. é de onde? Oi, quem falou? Você é de onde? Do Rio, Catarina, somos do Rio. Ah, e estou do aqui Rio. no Rio, sou do Rio e estou aqui no Rio. Vale. Gente, diante de tantas coisas, vamos só tirar nossa fotinho hoje. Hoje tem gente Tô chorando, hoje eu estou bem, hein? Mas, gente, é pra gente... Como é que faz stories aqui para eu colocar no story, hein? Eu não sei fazer. Como é que Comenta faz? na fotinha. Ah, tá. Me explica. Não, eu não sei fazer direto assim, Shirley, daqui, direto para o story. Como é que é, Chico?
Não, daqui direto acho que não dá. Não, eu compartilho a foto, eu vou tirar a foto e compartilho com você e você coloca lá. A gente vai publicar no Aconteceu dessa semana, tá? Aí eu vou colocar algumas dessas frases aí. Se vocês quiserem publicar também no Instagram de vocês, com algumas frases de vocês, as impressões de vocês, ajuda. Porque eu fico pensando em tanta coisa boa que a gente vive aqui, quanta gente a gente queria que tivesse ouvido aqui. Nossa, tivesse visto. Queria que a minha mãe tivesse aqui hoje. Quem falou? Não ouvi. Já voltou. Chile. Vou deixar. Não, Maria, por favor, filha. Fernanda. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, eu só queria compartilhar, que meio que guia, assim, né? E ela é do... Vocês vão falar, mas que tanta Shirley fala do Isamitiba, mas é que eu escutei muito ele antes de ser mãe. Você tá entendendo? Ainda bem que você escutou, é uma boa fonte. É uma boa fonte. Boa fonte. Eu participava de muitos seminários dele na faculdade. E ele diz assim, se eu pudesse aliviar o mundo de um sofrimento, seria de remover as culpas indevidas que a maioria das mulheres carregam dentro de si na função de mãe. Verdade. Só avisa, a gente não pode avisar mais a ele, mas Jesus já fez isso. A gente tem que lembrar disso. Vamos lá, gente. Eu não sei se Magna vai conseguir tirar foto, Meire e Rose. Senão vocês estão aqui representados pelos quadrinhos. Estou aqui. Isso. Marcinha, vem para a luz. Isso. A Meire ali. Meire. Rose, só faltou você. Vamos lá. E Rebeca também. Rebeca está na foto. X. Peraí, Rebeca. Rebeca apareceu no finalzinho, gente. Peraí. Vamos lá. De novo. Pronto. Obrigado, Rebeca. Rose, Meire, Rosângela, Sueli, Márcia, Magna, Catarina, Hilda, Rita, Shirley e Claudinha. Minha tia. Obrigada, menina. Beijo. Obrigada, Cláudia. Foi bom demais. É semana que vem, pessoal. Tchau. Amém. Vou te mandar as fotos, tá? Tá bom. Tchau, Tchau. tchau. Olha, semana que vem é Catarina, com testemunho lindo, hein? De manhã. E à noite a Janete vai falar, Sueli, de maternidade depois dos 40, viu? Essa você vai se ver bastante. Um beijo. Na palestra, beijo. Tchau, tchau.